eu participei de muitas linhas de pensamento, assim como você, pesquisei bastante sobre isso, vi muitas coisas, e eu estava falando aqui no início que quando eu vi o Urandir falar, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Porque eu vi um cara muito simples, eu vi um cara extremamente acessível. Hoje está diferente porque o cara, ele abriu não pessoalmente falando ele está inacessível, mas estruturalmente falando, tomou uma magnitude que não tem tempo para o que antigamente ele tinha, né? Isso foi um privilégio nosso. Nossa, foi. Que nós... Privilégio não, né? Foi um privilégio não, foi a nossa dedicação, nós escolhemos isso, né? Mas é uma responsabilidade, né? Claro, porque nós convivíamos com o Urandir diariamente. Jantava, essas coisas. Jantava, era direto, e nos treinamentos junto. Eu já havia começado em 97, aí quando o Gu chegou também, como ele mudou para a Fazenda, praticamente braço direito do Urandir lá. Todos esses treinamentos foram pouquíssimas, nem uma meia dúzia que treinou direto com o Urandir. É um privilégio isso aqui. Na minha primeira viagem, depois que eu vi a figura do Urandir, eu comparei com todas as lideranças que eu vi. Cara, eu conheci um cara que era discípulo direto do Osho. Eles eram intocáveis. A mulher estava do lado lá, olhava a folha, porque ele era divino, não podia tocar. Cara, eu cheguei na primeira viagem na fazenda, eu vi o Urandir, eu não reconheci o Urandir. Parecia um tatu tapado de barro, porque ele estava ajudando a desatolar os carros. Isso. Se vocês verem as filmagens, é importante ver as filmagens da gente passando por dentro do rio, levando as malas nas costas. A gente não tinha água, a gente levava os pratos para o rio para lavar os pratos. Para lavar os pratos no rio, exatamente. Pegava água do rio para fazer as coisas, tomava banho novo no rio. Era assim, não tinha. Era assim, não tinha nada. E o Urandir acompanhando, junto conosco, o Urandir tinha vergonha das com a mãos gente. dele, que era só lanhada de ferpa, de mato, de bolha, né? Não digo que tinha vergonha, mas ele não fazia questão de ficar mostrando assim, que eu acho muito difícil. Ele é uma pessoa fechada só, até certo ponto. E quando eu conversei com ele, o que está acontecendo? Ele falou, nós estamos desatolando assim. Quando eu percebi que era ele lá, que estava tapado de barro, filho, esse cara bota a mão na massa. Botando a mão na massa, sempre. Esse cara faz as coisas juntos, esse cara não só fica ali, ó, mandando. E toda vez que ele ia para um lugar comigo, ele trabalhava, ele mostrava, ele não dizia assim, ó, tu tem que fazer isso, né? Ele isso, mostrava, exatamente. Mostrava, aí demorava um pouco às vezes para se dar conta, tipo, ó, te liga, né, que é isso que tu tem que fazer agora. Aí demorava, cada um no seu ritmo, né? Claro. Mas hoje eu percebo o quanto eu demorei, talvez perto de outras eu fui rápido, mas cara, a gente é muito tapado, né, Felipe, assim, pra... É a doutrinação, como a gente cresceu. Você lembra do tempo vibracional? Lembro. A gente tinha um tempo vibracional que media o nível consciencial, o nível de expansão. Então, por exemplo, o tempo, hoje a gente percebe isso na percepção do dia. Né? O dia isso é ligado à ressonância Schumann, isso, tá? É uma métrica dos seres que nós não entendemos. Tá? Que está cada vez mais acelerado. Mais acelerado, mais baixo na métrica dos seres. E aí, foi o que eu quis. Eu falei, cara, esse cara vale a pena pegar junto. As irmãs, os irmãos, tudo fazendo ali, trabalhando pesado. Era a gente que saía das atividades do morro 6 horas da manhã, tomava café e ia tirar o lixo. Exatamente. Ia recolher lixo, ia recolher as coisas. Aí ia dormir para fazer alguma coisa, né? Quantas vezes a gente virava madrugada, né, Felipe, só para ver uma luzinha e ir embora feliz da vida. Exatamente. Porque a gente conseguia manifestar aquilo através do desejo. Né? Isso. A gente tinha um foco totalmente diferente, né? Felipe, tem mais experiências aí. Eu queria lembrar, porque a gente estava conversando outro dia, recentemente, no papel do Guxigal, né, como seres nos acompanham. A gente até acha que só na fazenda, ou então é só durante as atividades. E ele tinha me contado uma recente com o Guxigal em Porto Alegre. Conta aí pro pessoal. São Paulo. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Eu estava na casa da minha irmã, da Jorge, e aí eu fui tirar um dinheiro no banco, no Bradesco, no shopping. Ela morava no Pinheiros, eu fui tirar um dinheiro no shopping lá. Acho que era o Eldorado, né? Shopping Eldorado. Aí eu saí do shopping. Quando eu estava entrando no condomínio de prédios, tinha um condomínio com 2 prédios, o comercial e o residencial. E o residencial é cercado por um muro de vidro. Que vidro que é esse? É tipo um blindex, de repente, né? Blindex alto, tudo. E esse blindex ele tinha, dos 2 lados, uma divisa assim com grama. 1 metro para lá, 1 metro para cá. E quando eu vim chegando, eu entrei pela cancela do comercial. E depois eu não me dei conta disso. Eu entrei e me chamou a atenção um cara alto. Para mim não tinha uns 2,50 metros, porque também chamaria a atenção de muita gente, mas ele era um cara alto, estava com um capuz dentro do pátio onde era a região das piscinas do condomínio da minha irmã. E ele veio vir na minha direção. Eu falei, cara, ou esse cara é jardineiro, ou ele vai bater no vidro. Eu pensei, né?
Ele veio vindo na minha direção assim, e eu andando assim, o que esse cara estranho quer, né? Fiquei olhando assim, eu já tinha passado a linha dele, fiquei olhando, e eu parei, porque ele veio na minha direção. No que ele veio na minha direção, ele parou na grama e derreteu, assim, desmanchou. Desmanchou, ele sumiu, como aquela filmagem famosa do Bilu. Do Bilu quando o Bilu desmaterializa. Desmaterializa né? pro chão, assim, né? Que ele surge ou desmaterializa. Ele desmaterializou igualzinho. Aí, falei, cara, o que é isso? Eu fui e voltava, a mesma coisa sempre. Ia, voltava, pegava. Falei, não tem explicação aquilo. Aí não contei para minhas irmãs ainda, né? Levei um tempo. Hoje, eu não conto a minha experiência imediatamente, porque a gente vem muito afoito e com aquela energia a milhão, assim, às vezes a gente acaba oprimindo, assim, sabe? Então eu espero passar um tempo, dar um jeito assim, como o Urandir faz muito com a gente, né? Ele conta assim, joga uma coisa no meio de um jantar, assim, né? Isso, bem sutil. Bem sutil, assim. E aí eu tive a oportunidade, numa conversa aí, umas 2 pessoas com o Bilu, Bilu, era você lá? Eu disse, não, era o Gustigal. Olha. Era o Gustigal lá. Sempre confirmando com os parceiros, né? A gente tem as experiências. Por mais louca que seja, no meio de São Paulo, um cara derretendo. De dia, ainda a gente fica. Olha só como é que é. Anos e anos e anos com os seres. Eu fiquei surreal, mexido, assim, com a coisa. Eu só me dei conta 6 meses depois de ter olhado as câmeras. Não lembro o dia, não marquei esse dia. Né? E bobeei, porque a gente podia tentar conseguir isso numa câmera de segurança, né? Eu não sei nem se o cara não estava lá, não viu alguma coisa, porque era bem próximo às cancelas de entrada de carro. Olha só. Então, com certeza tem um registro, deve ter um registro. Só que passou anos, a minha irmã nem mora mais lá. Tem quanto tempo isso? Eu tenho que lembrar, tem que ver com ela. Mais ou menos, chuta aí. Só para ter uma ideia. Com certeza uns 4, 5 anos. Olha só. 4, 5 anos para mais. Porque ela até deve estar 3 já nesse atual prédio, então... É que eu não sei se foi quando ela iniciou a morar em Pinheiros ou depois, mas foi lá em Pinheiros. E a gente nem imagina, né, quantas vezes eles estão por aí andando, fazendo... E eles sempre falam isso pra gente, né? Nós estamos sempre com vocês. Vocês é que não percebem. E não sei, a gente toma bronca, olha os treinamentos, né? Justamente para isso, né? Muitas vezes nessas conversações na trilha, eles falavam, lembra essa cicatriz que você tem, não sei o quê, foi um momento que a gente estava junto na infância. Isso. E tem fatos marcantes. Um coleguinha muito inteligente, que faltava muito à escola, que aparecia de vez em quando e tirava notas absurdas, por nunca estudar estar lá. Alguém diferente, um cara albino, um cara assim que sumiu da tua história, sumiu da tua vida. Pessoas que sempre na festa de aniversário nunca estavam para tirar foto, pode ter certeza que possivelmente era um deles te protegendo, marcando a tua história, alguma coisa para que você reconheça na hora que for preciso, na hora que for necessário, né?